Projeta, por favor, para mim aí na tela. Lucas 16, a partir do versículo 19. Lucas 16, 19 diz: havia um homem, é o homem da bênção. Havia um homem rico que se vestia de púrpura de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado, é o homem das maldições, coberto de chagas, que ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo e os anjos o levaram para junto de Abraão. Coitado, nem sepultamento não teve, só fala que foi levado. E segundo a tradição dos judeus, um homem sem sepultura é um homem amaldiçoado. Na cultura judaica, se você via um homem, e esse homem morreu e não teve sepultamento, amaldiçoado. E esse homem, esse mendigo, será que ele teve sepultamento? Será que ele teve algumas honras? Eu acho que não. Já o homem rico também morreu e foi sepultado. E todo mundo olhava e falava: rico, teve sepultura, bênção, morreu, não teve sepultura, maldição. Podem descer, até porque vocês já morreram agora, já não preciso mais de vocês aqui. Porém, Jesus chega e fala: viu, deixa eu abrir uma janelinha e mostrar como é que eles estão hoje. E então lá no Hades, alguém sabe o que é Hades? Mais forte. Inferno. Quem foi para o inferno? O da maldição hereditária, é óbvio, não era maldito ele? É? Mas ele não era o da maldição hereditária? Se ele é o... Me diga uma coisa, peraí. Como é que um cara que está debaixo de maldição... Tipo, primeiro estamos falando aqui do homem rico, não é? Volta o versículo anterior. O rico também morreu e foi sepultado. Estamos falando do homem rico. Próximo versículo. No Hades, no inferno. Peraí, mas ele não era o da bênção? O que estava aqui o rico não era o da bênção? E quem é uma bênção vai para o inferno ou vai para o céu? Porque senão de repente eu vou querer ser uma maldição, amaldiçoado agora também. O cara não era da bênção? O que ele está fazendo no inferno? Então no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão, com quem? Com Lázaro ao seu lado? Não, peraí, no conceito judaico, Abraão está onde? Quem é que repousa no seio de Abraão? É quem está no... E lugar, o céu é lugar de amaldiçoado? Tem maldição no céu? Rapaz, eu acho que eu vou ter que voltar para casa e estudar tudo de novo então, porque eu não estou entendendo mais nada. Como assim? Mas esses aqui eles não eram pobres, e por ser pobre, eles não tinham uma maldição hereditária. Por que ele é pobre? É maldição hereditária. E esse aqui é rico por quê? Não, esse é rico porque é bênção, é uma bênção hereditária. O que houve? O que aconteceu? Jesus, fecha a janela porque eu não estou entendendo nada. Você me abriu uma janela para eu enxergar o céu, mas eu acho que está meio invertido esse céu aí. Porque o que era maldição foi para o céu, o que era bênção foi para o inferno. Vocês percebem como Deus não vê como o homem vê? Você percebe como tem pregador, que é pregador
do diabo e não de Deus, usando microfones dentro das igrejas até mesmo. Vocês percebem que a teologia humana não bate com o que Deus ensina? Porque se eu pegar 10 pregadores, 9 vão pegar e dizer, não, isso aí é uma maldição hereditária. Eu só quero ver eles explicar isso. Talvez seja por isso que quando se prega esses pregadores da prosperidade, eles só usam o Velho Testamento. Vocês já prestaram atenção nisso? Vocês já prestaram atenção? Meu amigo, minha amiga, abra aqui e tal. E é sempre o Velho Testamento. Sempre o Velho Testamento. Se eles pegar uma vez Jesus falando, cai a casa. Estamos aqui na novela da vida real. Meu amigo, me dá aqui seu testemunho. Como era a sua vida antes de você vir para a igreja? Antes de ir para a igreja, a minha vida era atolada em dívidas. Eu morava numa favela, eu não sei o quê. E agora que você veio aqui para a nossa demonhação? Não, agora eu tenho... E é sempre, não tenho uma empresa. Eu tenho 4, 5 empresas. Tenho 5 carros. Eu tenho 8 casas. Eu tenho... Porque nunca é 1 ou 2, né? É sempre... Uau! E você, meu amigo? Como era a sua vida antes de chegar aqui na nossa comunidade? Não, antes de eu chegar aqui, eu estava vivendo uma miséria sem fim, vivia na rua, desempregado, vivia de esmola. Mas e agora? Não, agora que eu encontrei aqui essa igreja, agora eu comprei um iate, estou negociando um avião agora para a semana que vem, não sei o que, blá blá blá. Não é isso? Ou só eu que assisti essas coisas na TV? Fui só eu? Sou só eu que ouço essas coisas? Mas e se nós formos para a Bíblia? Vamos lá, vamos entrevistar aqui, ó. Como é que é seu nome, meu filho? Meu nome é Zaqueu. Zaqueu? Zaqueu, daquele lá. Como Zaqueu, eu sou aquele. Zaqueu, me dá o teu testemunho. Como é que é depois que você encontrou Jesus? Então, depois que eu encontrei Jesus, eu peguei metade de tudo que eu tinha e dei para os pobres. E tinha um pessoal que eu tinha, né? Não tinha sido muito honesto nos negócios. Peguei e devolvi em dobro tudo para eles e tal. Como assim? Eu era muito milionário, riquíssimo. Depois que eu encontrei Jesus, você foi, mais da metade do que eu tinha, você foi. O cara, corta, esse testemunho não dá para levar para a TV não. Esse corta. Esse não dá. Ei, você que está... Ué, por que você está vindo triste assim? Não, encontrei Jesus ali. Ué, e daí não foi abençoado? Sim, me fala, como é a sua vida? Não, eu sou muito rico, jovem, rico, bem sucedido, guardei os mandamentos, etc. Garoto propaganda da Donep. Nada contra a Donep, por favor. Mas e aí? Né? Ele me mandou vender tudo e dar aos pobres. Peraí, você está querendo dizer que Jesus disse que para você ser perfeito, você tinha que deixar de ser rico e ficar pobre? Corta, esse também não dá para colocar na TV. Entenderam por que é que eles não pregam nada que tenha no Novo Testamento? Entenderam por que eles não pregam nada do que Jesus falou? Prestem atenção no Velho Testamento. Em toda hora nós estamos vendo o povo sendo castigado e etc. Por quê? Porque eles iam adorar os ídolos. Eles iam adorar Baal. Eles iam adorar a Sera. Eles iam adorar a Marduk. Marduk é até o nome de um grande amigo meu. Mas era um deus babilônio também. Eles iam adorar aqueles monte de deuses. Quantas vezes no Testamento você viu esses nomes serem citados? Quantas vezes no Novo Testamento você viu citar Baal ou qualquer um desses outros deuses? Quantas vezes? Alguém me ajuda aí? Não tem.
Por quê? Porque o grande problema do Novo Testamento era um outro ídolo. O único ídolo que é citado no Novo Testamento, Mamon. Porque os judeus, eles pararam de adorar aqueles deuses, eles estavam adorando um outro Deus chamado Mamon. Por isso Jesus fala tanto sobre finança no Novo Testamento, mas sempre atacando os fariseus e os judeus, porque no conceito deles, esse homem rico era o exemplo de bênção. Esse era o exemplo de um homem segundo o coração de Deus. Mas Jesus pega e abre uma janelinha lá no céu, para mostrar depois da morte como é que ficaram as coisas. E aí a gente leva um choque. Você fala, uau, peraí que eu vou precisar rever um pouco os meus conceitos. E agora deixa eu te perguntar, qual é o problema? Aquele homem foi para o inferno por quê? Porque ele era rico? É isso? Mas as duas parábolas anteriores, a do mordomo infiel e a do filho pródigo, o homem rico era um símbolo de Deus. Então o problema não é ser rico, porque como eu disse, nas duas parábolas anteriores, que são a do mordomo infiel e a do filho pródigo, a figura ali de Deus é representada por um homem rico. Então o problema não é a riqueza, não é esse o problema. O problema era a maneira como aquele homem vivia. Esse era o grande problema. Porque a Bíblia nos fala que ele vivia de uma forma esplêndida e regalada, e foi colocado à sua porta um mendigo. Eu já falei outras vezes aqui, porque eu já preguei outras vezes sobre essa passagem, mas não com o enfoque que eu quero dar hoje. Que eu acredito que quem colocou aquele mendigo na porta daquele homem rico foi Deus. Porque Deus olhava aquele homem rico e falava, esse cara vai para o inferno. E eu não quero que ele vá para o inferno. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Mas Deus falava do jeito que esse cara vive, ele vai para o inferno. Então Deus pensou, eu vou colocar esse pobre miserável na porta dele, de maneira que não vai ter como ele não ver. E aí vamos ver se o coração dele se compadece e ele ajuda, e ele faz algo em prol dessa pessoa. E aí eu posso dizer, ó, tá vendo? Ele não é tão ruim, ele faz algo de bom. No entanto, como a Bíblia diz, nem as migalhas que davam para os cachorros, mas não davam para aquele pobre miserável. Ah, mas quem sabe esse homem nunca viu, nem sabia que aquele pobre estava ali na frente. Sabia, tanto que sabia o nome. Presta atenção nisso, coloca o versículo seguinte aí. 23, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. E então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do... Opa, ele sabe o nome? Agora sabe o nome. Agora sabe até o nome. Só não mudou a atitude, porque mesmo agora ele quer, manda. Quer mandar ainda no pobre. Lá está no inferno, querendo mandar no cara que está no céu. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Sabe o que é curioso? Que a maioria dos teólogos dizem que isso aqui não é uma parábola. Porque sempre que Jesus contava uma parábola, começa assim, então Jesus lhes contou uma parábola. E essa aqui Jesus não diz que é uma história, Jesus fala, havia um homem. Ele não diz que é uma parábola. Então os teólogos dizem, essa é uma história real. Essa é uma história real. Não é só uma parábola. Ele sabia quem era Lázaro. E eu acho que na hora que ele fala, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, sabe, eu acho que Abraão ali olhando, só olhava e pensava, cara, quantas vezes Lázaro ficou ali na sua porta só pedindo, deixa eu comer pelo menos a migalha.
Deixa eu comer a migalha que sobra do pão. Sabe, naquela época, sabe como eles faziam? Não existia guardanapo. Então eles comiam aquelas carnes gordurosas assim, eles pegavam pão, limpavam os dedos e jogavam para os cachorros. Mas a Bíblia diz que nem isso deixavam ele pegar. Davam aos cachorros, mas não a ele. E agora ele pede que por favor molhe pelo menos a ponta do dedo, para me refrescar, porque estou sofrendo muito aqui nesse fogo. E como eu disse, eu acho que Abraão olhava e falava: cara, quem sabe se você tivesse pego aquelas migalhas que você deu para os cachorros e tivesse dado para ele, eu teria um argumento para pegar e dizer: viu, lembra, aquela vez ele pelo menos uma migalha deu, então. Mas você nem isso fez. Nem isso. Nem isso. Então Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Se for seguir no texto, segue dizendo assim: e além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Você imagina o desespero? E de repente você: ei, mas então isso não é temporário? Então isso vai ser para sempre? Quem aqui, primeiro, você consegue imaginar o que é uma eternidade? Porque um homem, ainda que ele viva 80, 90 anos, e você considera 80, 90 anos, é uma vida boa, uma vida longa. Mas como você compara 80, 90 anos com 1000 anos? Como você compara 80, 90 anos com 1 milhão de anos? Como você compara 80, 90 anos com 100 milhões de anos? Simples, não se compara, não tem como comparar essa vida com a eternidade. E aquele homem, que todo mundo julgava um abençoado, porque ele viveu 80, 90 anos daquela forma, agora vai passar uma eternidade. Aquele Lázaro, que todo mundo passava por ele e dizia: cheiro horrível. Os cães, olha que nojo, os cães lambendo suas feridas. Graças a Deus que eu não sou assim, graças a Deus que eu não. E vou dizer uma coisa: aquele homem ali, quando ele chegava nos lugares, todo mundo levantava para dar o lugar, ia cumprimentar. Esse aqui, quando chegava no lugar, todo mundo saía de perto. Me diga uma coisa, como anda o seu network? Como é que está o teu network? Esses dias eu fui convidado para um evento lá em Curitiba, eu estava lá, a finalidade do evento era fazer network, me convidaram lá para ver, eu falei, tem no final, agora vocês fazem um networking aqui. E eu olhei assim, aí eu lembrei da última vez que eu tinha intencionalmente feito um network. Eu havia saído da oração aqui, fui ali na Cuca tomar um café, e de repente eu olho um mendigo, aqueles com um carrinho de papelão, sabe? Ele estava com um carrinho de papelão, Daniel é o nome dele. E ele, Daniel ou Davi, me fugiu agora, acho que é Daniel. E de repente eu estou lá tomando um café, e aquele cara pegou e parou na esquina, era um menino. E ele parou na esquina o carrinho, dobrou os joelhos e começou a orar. E os caras ali dentro começaram a rir dele. E eu lá comendo assim, olhando aquilo. Eu falei, cara, que oportunidade de fazer um network. Levantei, paguei rápido minha conta, fui lá e dobrei o joelho na esquina. Os dois, com o joelho dobrado na esquina lá.
Aí dobramos, oramos e tal. Falei, e aí, cara, como é que é o seu nome, cara? Eu sou Aguinaldo, tudo bem e tal. Ele levou um susto na hora que viu eu orando com ele. E eu falei, e aí, pode continuar. Sabe o que ele estava orando? Tu acha que ele estava orando, Senhor, me manda comida, Senhor, me manda um emprego, Senhor, me manda... Não, ele estava orando pelas pessoas em volta, pelas empresas que tinha ali na Avenida República Argentina, orando pelas pessoas que estavam passando e tal. Cara, eu fiquei tão emocionado com ele, e eu saí dali com uma convicção: fiz o melhor network da minha vida. Se Deus me der a graça de um dia estar lá junto com Lázaro, eu tenho certeza que eu vou encontrar o Daniel lá também. Eu não sei se eu vou conseguir chegar lá, mas eu espero que eu tenha feito um bom network. Como anda os seus network? Como anda o seu network? Com quem você tem feito amizades? Você tem feito amizades com pessoas importantes? Esse menino ali, eu acho que foi um dos caras, ou talvez o mais importante que eu já conheci na minha vida. Quando eu fico pensando assim, cara, quem que você conhece de importante? Eu falei, cara, eu conheci aquele mendigo lá que estava orando naquela esquina. Sem dúvida, eu creio e muito que esse cara é muito importante. Porque network de verdade é aquele que você vai ter proveito a longo prazo. Não é verdade? Não é assim que funciona esse negócio que os caras ensinam lá? E eu acho que a longo prazo, as pessoas às vezes chegam no final do ano e fazem projetos de vida. Vocês já participaram desses projetos de vida? Tem as igrejas que fazem. Aí você pega, escreve num papel, faz não sei o que, teu projeto de vida para o ano, não sei o que lá. Eu e o pastor Rudy uma vez, faz tempo que eu não conto essa, né, pastor Rudy? Eu e o pastor Rudy fomos convidados uma vez para pregar numa igreja, e era uma campanha justamente dessas projetos de vida para o ano tal. E uma das noites convidaram para ir lá, eu falei, pastor Rudy, vamos junto comigo lá, daí você me acompanha, vamos pregar junto lá. E na hora de pregar, por que eles me convidaram? Eles me convidaram o empresário, Aguinaldo. Cara, empresário não é lugar, isso aqui não é lugar para empresário. E aí eu não fui como empresário, eu fui como pastor. E quando falaram para eu pregar sobre o projeto de vida, eu falei, amém. Só que eu vou pregar sobre o projeto de vida eterna. Ué, os caras não ensinam que você tem que pensar a longo prazo? Irmãos, eu penso a longo prazo. O problema é que eles esperavam que eu pregasse um pouco menos longo. Mas esse longo de amanhã ou depois não me interessa. O que interessa não é o final da história? Lembra que eu falei esses dias do Homem-Aranha? Homem-Aranha, nunca bate e sempre apanha. Do desespero que eu tinha de quando eu era criança ler os gibis do Homem-Aranha. Porque o homem que apanha, cara. No final ele vence, mas até ele vencer é um suplício. Hoje ninguém nem mais, que nem lê mais, né? Revistinha assim. E que aí um dia eu peguei e falei, quer saber? Eu vou lá para o fim. Daí eu olhava lá no fim, ganhou. No último quadrinho ele bate no cara. Apanha todos os quadrinhos. No último ele bateu. Mas beleza, no fim ele ganhou. E para a minha vida, eu descobri que tem um truque também. Tem um jeito de você olhar lá no final. Você nunca ficou com essa vontade de saber como é que vai ser no fim? Hã? Fala a verdade, você já teve curiosidade de saber como é que vai ser lá no final? Aí eu conheci a Bíblia. E aí eu conheci um livro chamado Apocalipse. E quando eu li lá no final, estava lá, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Estava lá a Bíblia dizendo, e o próprio Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Já não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza, porque a morte já terá sido derrotada. E então depois que eu vi o final da história, irmão, aí a coisa ficou mais fácil. Aí a coisa ficou mais simples. Eu sei o final da história. E a pergunta que os homens fazem continuamente, quando estão nas suas angústias, é justamente isso: para onde eu vou? Por mais que ele conquiste, por mais bem sucedido que ele seja neste mundo, há um
uma inquietação na alma do homem de querer saber como é depois. Depois do quê? Depois do destino de todos nós, que é um caixão. Meu irmão, a menos que Jesus volte antes, a Maranata, vem Senhor Jesus, você vai morrer. Ah, que bela pregação motivacional, né? Parece o Pablo Marçal pregando aqui hoje. Todo mundo deu um sorriso agora. O diabo é quem não quer que você lembre disso. E aí você quer saber, mas o que acontece depois? Por isso é que Jesus pegou e abriu uma janelinha para mostrar o que acontece depois. Para que você, de repente, ao abrir os olhos, não falou, ué? Por isso Jesus mostrou nessa oportunidade, essa janela, para que você valorize o que é verdadeiro, o que é eterno aqui neste mundo. Eu sei que em pleno Dia dos Pais, você não esperava talvez uma pregação como essa, ou você esperava realmente, como eu disse, que fosse uma pregação que ia te botar para cima, mas essa é a minha intenção é essa, é colocar você para cima, e não para baixo, para onde foi o homem rico. Entenda, a minha pregação essa noite é para te colocar para cima, sim. E é para colocar você para cima para sempre, não só de uma coisa momentânea, uma emoçãozinha passageira. Todos nós queremos deixar bênçãos como herança para nossos filhos, amém? Esse homem rico, diz no versículo seguinte, coloca aí o versículo seguinte, por favor, o 27, pode colocar o 26 antes para nós pegar o contexto. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Aí bateu um desespero no cara, então isso aqui é para sempre? É. E ele respondeu, então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir da casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de... Ué? Manda eles ir à casa do meu, porque eu tenho 5, que todo mundo olha para eles e fala, bênção. Bênção hereditária, assim como eu herdei todas essas bênçãos do meu pai, meus irmãos também herdaram, e agora eu acabei de descobrir que essas bênçãos, agora você imagina se Abraão pega e fala, tá bom, Lázaro desce lá, aí Lázaro desce, um mendigo, e vai lá e fala para aqueles 5 irmãos do homem rico, ó, eu vim aqui dizer para vocês, que vocês têm que mudar essa vida de vocês aí, porque vocês vão ir para o inferno. Eles vão olhar para aquele homem miserável e vão dizer o quê? Aham. E tu foi para onde? Não, eu fui para o céu. Não, beleza, deixa que nós queremos ir para o inferno mesmo. Irmãos, certeza que eles iam fazer isso. Agora o homem rico está preocupado. Agora ele percebeu a realidade das coisas. Só que agora não dá mais tempo. Para ele não dá mais. Não dá. E ele fala, então eu preciso pelo menos salvar meus 5 irmãos. Porque meus 5 irmãos que também estão lá na bênção hereditária, vão acabar vindo para o inferno também. Aí então, Abraão diz para ele. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. O que significa Moisés e os profetas? A Bíblia, a lei
representada por Moisés e os profetas. O Velho Testamento se divide entre a lei e os profetas. Tem os escritos também, mas é a lei e os profetas e é a Bíblia. Ou seja, Abraão está dizendo, viu, eles têm a Bíblia. Eles têm a Bíblia. Lembra que eu falei que Paulo dizia que os outros eram melhores? Que os bereanos eram melhores? Porque tudo que Paulo pregava, eles iam conferir se era aquilo mesmo? Lembra que eu iniciei falando para você tomar cuidado com o que você ouve numa pregação, com o que você ouve na internet, com o que você ouve com esses pseudo-profetas? Vai conferir na Bíblia se é assim mesmo. Porque talvez, quando você for conferir na Bíblia, você vai ficar com a cara talvez até tristinha, como eu vejo alguns me olhando, imaginando, pastor, não é isso que eu queria ouvir nessa noite. Não é essa palavra que vai me motivar nessa segunda-feira, pastor. Às vezes eu penso, irmão, que deve ser gostoso ser aqueles pregadores lá, porque eles pegam e dão um pulo, e quem vai vencer diz amém, amém. Vamos lá, eu vou contar até 3 e todo mundo vai gritar, vitória, vitória. E aí, chegou um dia em que ele morreu e foi sepultado. Vamos ver a vitória, como é que foi. Não, irmão, não. Pastor, pregador não é animador de auditório. A palavra de Deus não é texto motivacional. A nossa preocupação primeira aqui é a vida eterna. Aqui nós não somos incentivadores das riquezas desse mundo. Aqui nós buscamos a salvação das almas. Aqui nós não pregamos a prosperidade a qualquer custo. Aqui nós pregamos Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Jesus não morreu para você ganhar presente. Jesus não te prometeu presentes, Ele te prometeu a presença dEle. Ele disse, eu estarei convosco até o fim dos séculos. Agora aquele homem está preocupado, porque agora já não há mais tempo para ele. Não há mais tempo. O tempo que havia para você decidir para onde é que você vai, é agora, não depois que você morre. Depois que você morre, como disse Abraão, olha, tem um grande abismo entre vocês, entre aí e aqui. Quem está aqui não passa para aí, e quem está aí não passa para cá. Não. Manda eles então, manda Lázaro lá em casa, porque eu tenho 5 irmãos. Tenho 5 irmãos. E do jeito que eles estão vivendo, eles também vão vir para esse lugar de tormento. Quem sabe você nessa noite também lembrou de 5 pessoas, ou de 5 irmãos, ou de algumas que estão na sua casa e que também, se não mudarem a sua vida, também vão para aquele lugar de tormento. E sabe, irmãos, por favor, me entenda. Essa não é uma mensagem para você começar a fazer o que é certo por medo do inferno. O céu não é lugar de canalha. O céu não é o lugar para quem tem medo do inferno, para quem fez as coisas por medo do inferno. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. E ele diz, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão insiste, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém
dentre os mortos. Do ponto de vista das pessoas que viam aqui na terra o homem rico e o pobre Lázaro, quem vivia na bênção e quem vivia na maldição? Do ponto de vista dos homens que viam a vida desses dois personagens na sua vida terrena, o homem rico era abençoado e Lázaro era amaldiçoado. Mas depois que eles morrem, e Jesus abre aquela janela para a eternidade, nos mostra como eles estão agora, então nossa opinião muda. E passamos a dizer que Lázaro é abençoado, e o homem rico é amaldiçoado. Porque o nosso entendimento ele é condicionado ao tempo e ao lugar. Porque nós vivemos num tempo chamado Cronos. Mas Deus que vive no Kairos, que é o seu próprio tempo, para Deus, aquele pobre nunca foi amaldiçoado. E aquele homem rico nunca foi abençoado. Nunca. A minha intenção, como eu disse nessa noite, não é fazer você vender tudo e dar aos pobres para ganhar o céu. Não. Embora, esse foi um conselho que Jesus deu para um cara. Então, se eu quiser pegar um conselho bom, você ficaria entre o meu conselho ou o de Jesus? O que você acha, irmão, que é melhor? A minha opinião ou a opinião de Jesus? Se tu tiver que escolher entre as duas. Ah, irmão, larga a mão de querer fazer média, você está louco? Nem eu fico com a minha opinião, eu fico com a de Jesus, vai querer dizer você, dizer que fica com a minha? Para. O pastor Flávio, você estava pensando, imagina aquele jovem rico, depois que morre, né? Olha para trás. E se de repente ele tem a oportunidade de voltar lá para responder de novo para Jesus, será que ele ia dar a mesma resposta? Ou será que ia mudar? Será que o jovem rico depois lá junto com Abraão, olhando lá e pensando, eu poderia ter dado outra resposta para Jesus? Quer dizer, não sei também se ele vai estar. Será que o jovem rico está lá com Lázaro ou o jovem rico está lá com o homem rico? Alguém me ajuda, fiquei na dúvida agora, não sei. Realmente não sei. Não sei, não tenho poder nenhum para julgar. Mas tenta imaginar. Jesus disse para ele, vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois me segue. A proposta de Jesus não foi, vai e vende tudo que dá aos pobres e segue a tua vida. Não. Cara, era Deus. Não era eu. Não era qualquer outro pregador, profeta, ou seja lá o que for. Era o próprio Deus que falou para ele, cara, vende tudo que você tem e me segue. Agora me responda, irmãos, você está aqui, você e Deus, caminhando ao teu lado, literalmente, Deus encarnado, Jesus, você caminhando com Ele. Qual o risco de faltar alguma coisa para você? Qual o risco de dar errado? Você está caminhando com Deus. Então, raciocina comigo. Quando aquele jovem rico pega lá na frente, ele olha para trás e ele lembra, Jesus, Deus em pessoa falou comigo, me deu uma oportunidade. E eu respondi para ele, sabe o quê? Não. Você acha que de repente ele se arrependeu da resposta que ele deu? Quem acha que ele se arrependeu? Quem acha que se ele pudesse voltar no tempo ele teria respondido diferente? Do ponto da eternidade, do ponto de vista da eternidade, tudo muda. Tudo muda. Mas o problema é que hoje nós somos bombardeados com pregações dizendo que nós somos reis e sacerdotes, que nós fomos chamados para governar.
fala realmente sobre reino e sacerdócio. Vocês já ouviram falar? Já viram? Tem, está na Bíblia. A Bíblia fala sobre rei e sacerdote. Coloca Apocalipse 1:6. Apocalipse 1:6 fala reino e sacerdócio. Deixa eu ver como é que está lá. Constituindo-nos reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória. Para quem? Nós somos reis e sacerdotes. Reino e sacerdotes para Deus. Para Deus. Mas aí tu pergunta, então eu vou reinar sobre Deus? Não. Reino e sacerdote para fazer a vontade de Deus. Como explica melhor até Pedro. Coloca a primeira carta de Pedro aí. 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9, ela nos dá um exemplo de para que é que serve, por que é que nós temos que ser reis e sacerdotes. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos reis e sacerdotes para pregar o evangelho. Nós somos reis e sacerdotes para servir ao próximo. Para isso é que nós somos reis e sacerdotes. Pastor Tiago falou muito sobre isso e com muita propriedade, bem melhor do que eu na quarta-feira. Não, nós não fomos chamados para governar, nós somos chamados para servir. Para isso é que nós somos chamados. A expressão somos reis e sacerdotes refere-se a crença cristã de que por meio de Jesus Cristo, os crentes são elevados a uma posição de autoridade e serviço espiritual, baseada nesses versículos, que falam sobre reino de sacerdote, sacerdócio real. A ideia de reis se refere à autoridade espiritual que os crentes recebem para governar sobre as áreas da sua própria vida, e influenciar, os influenciadores aí, influenciar o mundo ao seu redor com os princípios do reino de Deus. É para isso que a gente é rei. Mas não significa poder político. Não. Significa sim a capacidade de resistir ao pecado, superar tentações, ter uma vida vitoriosa em Cristo. Isso é ser rei. E sacerdote se refere ao papel de intercessão e serviço aos outros. Para isso é que somos sacerdotes. Assim como no Antigo Testamento, os sacerdotes ofereciam sacrifícios e intercediam pelo povo. Assim também no Novo Testamento, nós somos sacerdotes e nós nos oferecemos a nossa própria vida como sacrifício vivo. E intercedemos pelos outros. Oramos pelos outros. Essa identidade de reis e sacerdotes é um convite para você, meu irmão, para você viver de forma a refletir o caráter de Cristo, exercendo a sua autoridade espiritual para servir com amor e com compaixão ao próximo. A frase somos reis e sacerdotes é uma afirmação da identidade de propósito dos cristãos que foram chamados a reinar com Cristo e a servir a Deus por amor ao próximo. Para isso é que você é rei e sacerdote, para servir ao próximo, não para servir a si mesmo. Tem a ver com o próximo e não contigo. Esse hoje é o dia dos pais. E como eu disse, como eu quis mostrar no início aqui, o que é bênção e o que é maldição, para que você, pai, pense o que é que você está ensinando para o seu filho. Bênção hereditária ou maldição hereditária? Pastor, não estou entendendo. Esforce um pouquinho. Por que é que aquele homem foi para o inferno? Porque era rico?
Não, eu já disse que as duas parábolas anteriores, o homem rico das duas parábolas anteriores era a figura de Deus. Deus. E não iam colocar Deus numa parábola como maldição. Então a maldição não é ser rico. A maldição é você não usar a sua riqueza em prol do próximo, de quem está precisando, do Lázaro. O homem rico só foi querer fazer um network com Lázaro depois que estava morto. Senhor, fala para que Lázaro faça. Pô, para, meu irmão. Imagina o Lázaro olhando para Abraão e falou: olha o cara lá. Nem uma migalhinha de pão não me dava. Agora quer que eu vou lá, quer que eu saia do céu para o inferno para molhar a língua dele. É ruim, hein? Como é que anda o seu network, irmão? O que eu quero te propor nessa noite é para que você faça a sua vida valer a pena. É que todos os dias você pensa: quem eu abençoei hoje? Há tempos eu tenho falado sobre isso. Quando você deita à noite, ou quando alguém deita à noite, tem alguém que hoje ao dormir vai orar e vai agradecer: Senhor, obrigado. Obrigado porque o fulano pegou e pelo que ele me fez hoje, abençoa a casa dele, Senhor. Tem alguém? E amanhã? Porque amanhã é outro dia. E depois de amanhã? E depois de amanhã? Que tal você fazer um propósito? Eu não vou dormir sem ser bênção na vida de alguém. Tem dias que você vai fazer algo grande, tem dias que você vai fazer algo um pouco menor. Mas todos os dias, faça alguma coisa. Pastor, mas eu nem sei por onde começar, não conheço ninguém que esteja precisando. Vem falar comigo, irmão. Te apresento um monte de gente que está precisando. Você não tem ideia de como é bom. Você não tem ideia. Vai virar uma coisa que você vai falar: cara, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero todos os dias ser bênção na vida de alguém. E eu quero ensinar meus filhos a ser bênção na vida de alguém. Eu mudei o título dessa pregação. Coloquei reis e sacerdotes para... Não sei, me veio assim, mas o original dessa pregação, quando eu escrevi ela ontem, era outra: bênção hereditária. Eu devia ter deixado o título. Que tal você pegar e ensinar seus filhos sobre bênção hereditária? E que tal você mostrar para os seus filhos: filhos, bênção de verdade é aquela que nos leva para a eternidade. Bênção de verdade é aquela que nos leva para o céu. E eu quero te mostrar aqui, filho, que Jesus nos contou como é que é depois e mostrou realmente o que é bênção e o que é maldição. Quem é bênção e quem é maldição. Como eu disse, talvez soe um pouco estranha essa pregação nessa noite. Mas acredite, a minha ideia hoje é te levantar. A minha ideia hoje é te colocar para cima. Tão para cima que você também vai estar junto com Abraão. A minha ideia hoje não é que você saia só daqui com uau, vamos lá, é isso aí. Não, mas que você saia decidido: eu vou morar no céu. Amém? Fique em pé.